Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso curso de refrigeração e climatização doméstica, certo? Onde iremos abordar nas primeiras aulas um conjunto de revisões acerca de alguns conteúdos da termodinâmica e da área térmica, né, como a calorimetria, termometria e a transmissão de calor. Então, essas aulas de revisão, elas servem para dar uma base e um norte legal para quando a gente estiver mais imerso nos estudos da refrigeração, a gente poder relembrar alguns conceitos, certo? Básicos da ciência por trás da refrigeração. Então, a aula de hoje, ela tem como objetivo capacitar e analisar e interpretar fenômenos físicos relacionados à temperatura, calor, princípios físicos de transmissão de calor, onde a gente vai estudar os conteúdos da introdução, dos termômetros de gases, termômetros metálicos, pirômetros ópticos, termômetros de termopar, dilatação térmica e escalas termométricas. Lembrando que a bibliografia principal que vai ser usada para essa revisão será a apostila do curso de formação de operadores de refinaria da Petrobras, o qual, nesse caso, ele trata de termometria, calorimetria e transmissão de calor. Hoje vamos falar de termometria. Então, a temperatura em si, ela é uma grandeza física utilizada para avaliar o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. Importante a gente ter essa definição de temperatura para a gente não estar se atrapalhando no conceito de calor, certo? Calor é o grau de agitação molecular, é a energia liberada devido à cinética molecular, presente no microcosmo, né, dentro do material, né, na concepção micro, dentro do material. Então, a temperatura, ela é uma escala que o ser humano criou para mensurar esse grau de agitação molecular, essa energia liberada pela agitação das moléculas, ou liberada ou absorvida, né? Então, essa figura aqui, ela relata bem o conceito do estado zero da termodinâmica, vamos dizer assim. Por quê? Porque o estado zero da termodinâmica, ela trata do equilíbrio, né? Então, quando você tem um material de temperatura A e o outro material de temperatura B, se a temperatura A for maior que a temperatura B, o fluxo de calor, ele sai da temperatura de maior nível de agitação molecular, de maior temperatura, para menor temperatura, de modo que a união dessas duas massas aqui gerem um equilíbrio entre as partículas, ou seja, um equilíbrio térmico. Se esse material tiver a mesma massa e for constituído desse mesmo material, de mesma massa e constituição, o equilíbrio térmico vai ser a média de suas temperaturas. Caso sejam de materiais diferentes, tem que ponderar pelo calor específico. E caso tenha massas diferentes, tem que ponderar pela capacidade calorífica. Certo? Então, a avaliação da temperatura de um corpo é realizada por um instrumento chamado termômetro. Então, aqui nós temos o primeiro elemento primário do sensoriamento térmico, certo? O termômetro. Então, dentre os termômetros, nós temos o termômetro de gás, certo? Ou termômetro de gases. E justamente a partir das leis químicas, né? Você pode ir lá estudar o Gay-Lussac, o Boyle, tudo isso aqui, ele trata dos aspectos termodinâmicos, certo? De gases perfeitos. Então, a partir da contração ou expansão desse gás, você vai ter a leitura da temperatura. E a expansão e contração desse gás, ele está intimamente intrínseco à temperatura no sistema. Utilizados para medições de alta precisão em amplos intervalos de temperatura, de menos 263 a 1000. A variação de temperatura está relacionada com a variação de pressão
e o volume do gás utilizado como substância termométrica. Nós temos também os termômetros bimetálicos, que trabalham de maneira análoga ao termômetro a gás, sendo que o elemento de expansão e contração desse sistema é justamente dado pela variação de temperatura que varia a expansão e contração desse metal. Tá certo. Sim, senhor. Estou indo. Então, o aquecimento faz com que a espiral bimetálica curve-se, isso aqui é uma mola, movendo o ponteiro e, dessa forma, indicando o valor da temperatura. São utilizados devido à facilidade e rapidez de leitura em situações de monitoramento da temperatura. Aqui nós temos outro termômetro metálico. Nesse caso aqui, ele está relacionado, certo? Com um termômetro de resistência e também pode estar relacionado com até o termopar, que a gente vai ver um pouco lá na frente, certo? Essa figura aqui, ele mostra um termômetro, no qual a variação da resistência dele aqui, certo? Dado esse potenciômetro, varia a corrente. E com a variação da corrente, a gente tem a medida da temperatura, ou seja, uma medida indireta da temperatura, certo? Então, são empregados na obtenção de temperaturas muito elevadas e baseia-se na medida de energia irradiada. Pronto, esse caso aqui nós temos um pirômetro, certo? Um pirômetro óptico, que ele é mensurado a partir da energia irradiada, certo? Ao qual depende da temperatura. A vantagem de seu uso está em permitir a medida de temperatura sem o contato com o objeto. Então, ele utiliza da radiação, que é uma forma de transmissão de calor, para determinar, a partir da variação de sua resistência, a corrente e, consequentemente, por medição indireta, a temperatura do sistema. E também a gente pode utilizar um termômetro de resistência, mas aí a gente vai ter que ter o contato. Aqui nós temos o termopar, baseado na medida da voltagem existente nas junções de fios metálicos, ou ligas de naturezas diferentes, ao qual depende das temperaturas das junções. Devido à grande sensibilidade e às condições de uso muito práticas, são os termômetros mais utilizados para registro contínuo e controle de temperatura. O termopar, ele é um transdutor de temperatura, ou seja, a partir da fusão da soldagem de dois materiais, com a mudança de temperatura, esses dois materiais de coeficientes de dilatação diferentes, certo? E de potencial de oxidação também diferente, ele vai gerar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser possível quantificar a temperatura no sistema. Certo? Dilatação térmica. De um modo geral, quando a temperatura de um corpo aumenta, suas dimensões aumentam e o fenômeno é determinado pela dilatação térmica, ocorrendo a contração térmica quando a sua temperatura diminui. Então, aqui é importantíssimo a gente saber que o aumento da temperatura gera, na verdade, o aumento da entropia gera o aumento da temperatura, né? Certo? Porque o que está menor se apresenta no maior, né? Então, a dilatação linear trata-se do aumento do comprimento, característico dos corpos, né? O bebê acho que o bebê está chorando, mãe. A dilatação superficial é o aumento da área, e a dilatação volumétrica é o aumento do volume dos corpos. Certo? Entendendo melhor, a dilatação volumétrica ela vai relacionar o volume inicial vezes um coeficiente de dilatação volumétrica pela diferença de temperatura no sistema. E a dilatação linear, o comprimento, e a dilatação superficial, a sua área. Certo? Então, a gente utiliza isso na engenharia, e, inclusive, ele tem que estar sempre nos meios de cálculos de projetos, de modo que, quando projetamos uma estrutura, temos que levar em consideração essa dilatação volumétrica linear e ou superficial, certo?
E aí nós temos a dilatação aparente do líquido, que é muito importante nós sabermos isso aqui, certo? Então, dependendo da relação entre o coeficiente de dilatação do líquido e o coeficiente de dilatação volumétrico do material de que é feito o recipiente, poderá-se-á observar um transbordamento ou não, pois a dilatação aparente depende da dilatação do líquido e da dilatação do recipiente, certo? Então, isso aqui é muito normal, principalmente para quem vai trabalhar com operadores de refinarias. Certo? Por exemplo, uma distribuidora utiliza tanques de aço de capacidade igual a 10 a quarta litros para armazenar combustível. Suponha-se que o tanque foi completamente cheio de gasolina no começo da manhã, com a temperatura a 10 graus. Com a proximidade do horário de almoço, um funcionário observou que havia extravasado uma certa quantidade de gasolina. Sabendo-se que a temperatura do ambiente próximo ao horário de almoço era de 30 graus, determine o volume de gasolina que transbordou. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a dilatação volumétrica da gasolina, certo? Volume inicial, coeficiente que foi dado, está aqui, e a diferença de temperatura, 30 menos 10. Então, a gente tem 200 litros. E o tanque de aço, certo? Que a gente vai calcular também o seu volume, que foi 2,4 litros. Certo? Dessa forma, teremos o somatório, certo? Esse somatório aqui, e a gente percebe que houve um extravasamento do volume de gasolina de 197,6 litros, devido apenas à dilatação dos materiais. Certo? Nós temos também a dilatação anômala da água, certo? Então, a gente entende que quanto maior a temperatura, mais vai dilatar um corpo. No entanto, a água, ela possui uma anomalia. Entre 0 e 4 graus, ela contrai, certo? E após isso, ela dilata linearmente. No entanto, de 0 a 4 graus, há uma contração. E aqui nós temos algumas escalas termométricas, das quais a gente utiliza as mais comuns são as Celsius, Kelvin, Fahrenheit e Rankine. Rankine não tanto. A gente utiliza mais essas três aqui, certo? Do qual as relações entre si estão aqui, cotadas nesses pontos. A temperatura, para você encontrar em Kelvin, você vai ter que fazer a temperatura em graus Celsius mais 273, certo? Para transformar de grau Celsius para Kelvin. Para transformar de grau Celsius para Fahrenheit, você divide o Celsius por 5 e divide o Fahrenheit por 9. Consequentemente, para você transformar de Fahrenheit para Kelvin, você tem que fazer a diferença de Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. E para relacionar a temperatura Rankine com Kelvin, você iguala a 9/5 desse valor. Certo? Então, ficamos por aqui nessa aula.